Pessoal, esse é o momento da gente compartilhar suas inquietações aí, dúvidas. Claro, faço um esforço de manter as perguntas dentro do tema amplo da conferência. Nós estamos falando sobre política e fé cristã, para você que ainda não percebeu isso, né? Então, tente concentrar suas perguntas dentro do tema. E, claro, se possível, dentro dos temas que também foram tratados aqui. Claro que você pode levantar algumas perguntas, né, específicas dentro do espectro político aí, e fé cristã, né, e a gente vai ter que vamos tentar aqui responder algumas dessas perguntas, ok? Você pode dirigir também algum palestrante em particular, tá? Pode fazer uma pergunta aberta e pode dirigir também algum palestrante em particular, não tem problema, ele vai ter o maior carinho de responder. Bom, me fizeram uma pergunta aqui já bem quente, já, né? A pergunta já está chegando aqui, ó. A que me fizeram agora é o seguinte: baseado no que já foi tratado aqui na conferência e do que já foi dito, é uma pergunta que eu acho que é uma pergunta clássica já, né? É compatível para um cristão, ou faz sentido para um cristão ser socialista, e aí ele põe até entre parênteses assim, populista, né? Eu vou dar só uns palpites, né? Ó, a gente tem que lembrar que eu sei que isso não existe, né? É uma categoria didática, mas a gente tem que fazer uma análise dos tipos ideais, né? E um cristão não pode ser um socialista puro, da mesma forma que ele não pode ser um liberal puro, um democrata puro, um nacionalista puro. Por quê? Porque em cada uma dessas plataformas políticas, em seus estereótipos também assim paradigmáticos, existem compromissos que, em última instância, um cristão não pode ter. Um nacionalista, ele coloca a nação como critério último de julgar os valores de uma política. Se uma política pública fere uma tradição da nação, fere alguma dignidade típica da nação, ao qual ele é o nacionalista, ele com certeza vai se opor àquilo. Então, assim, tornou-se uma guerra de falsos deuses. E se a nação foi sacralizada, se ela foi idolatrada, no caso de um nacionalista, com certeza ele vai ter deuses rivais. E se realmente a nação é sacra para ele, o Senhor Jesus vai ser um Deus rival a ele. A mesma coisa acontece com o socialista, que fez isso com as dinâmicas sociais da comunidade, seja ele um mais clássico ou não, tal, mas assim, que não é iniciativa privada. A iniciativa privada, a iniciativa do indivíduo, vai ser um outro Deus oponente para ele. E ele vai acabar entrando em guerras que não servem para o bem comum. Isso é muito próximo daquilo que o Guilherme falou, de quando temos uma identidade, ou uma comunidade formada por uma identidade, pode ser uma identidade, como ele falou, muito particular e, às vezes, sentimental, mas podem ser as comunidades mais clássicas, de visão social. Um partido que parte o bem comum, ele não é para o bem público, ele é uma pseudopolítica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu sou categórico quanto a isso. Não sei, me corrija se eu estiver errado. Mas um cristão não pode ser um socialista puro, ele não pode ser um liberal puro, ele não pode ser um nacionalista puro. Existem coisas na plataforma política, de uma plataforma política nacionalista que um cristão pode adequar ou assimilar criticamente? Pode, claro que existe, porque tem graça comum em todos os aspectos. Ele criou a sociedade também, como ele também criou o indivíduo. Então, assim, por isso do pluralismo, é porque o cristão não fecha com ninguém. O Dom Robson Cavalcanti escreveu um livro que era sobre política, que chamava O Cristão o Chato, porque assim, ele é chato mesmo, assim, ele fica o tempo inteiro não fechando com ninguém, porque ele sabe dos compromissos religiosos que são exigidos de cada um. Então, às vezes, um cristão vai ter... Porque algumas pessoas falam assim, um socialista não pode ser, mas assim, um conservador, um liberal pode, porque fica parecendo que o liberalismo é mais próximo da fé cristã.
tem compromissos iguais também. A gente tem que tomar cuidado com isso. Confessionais. Então, às vezes, um cristão vai assumir uma postura que, naquele momento, ela soa liberal, quando, numa outra discussão, assim, mas muito próxima, ele assume uma outra postura que parece social. E o que é isso? Assim, lá em cima do muro? Não, é dinâmico, gente. Política é uma questão dinâmica. Não é ficar no meio do caminho. Não é o isentão. É se posicionar. Nesse ponto aqui, eu fecho com isso aqui, por causa do contexto brasileiro, da estrutura da realidade e da orientação da minha fé. Nesse aqui, por causa desse contexto, da estrutura da minha fé e da estrutura da realidade. E assim vai. Então, se eu tenho uma sensibilidade em relação a pessoas mais vulneráveis, por exemplo, e eu me mobilizo como cristão para lidar com as vulnerabilidades desse indivíduo, e eu faço um bom trabalho, a glória é de Cristo ou de Marx? Então, a glória de Cristo. Boa. Viesada, né, a pergunta. A glória sempre é de Cristo, conquanto que a minha vocação com ministérios de misericórdia não se torne um critério para eu escalonar outros pecados. Eu não posso dizer que pecados de imoralidade sexual são menos importantes do que pecados de falta de misericórdia, de ministério de misericórdia. Então, tem gente que faz isso porque a ideologia amarra o cara, ou às vezes até cega o cara por causa disso. Então, não pode. Se você está conversando com alguém que se diz cristão, mas ele faz esse tipo de escalonamento, esse tipo de diferenciação, é muito provável que ele pode ser até um irmão, ele só está enganado mesmo, mas ele é um irmão que está equivocado quanto às suas posturas políticas. E o sinal disso é essa diferenciação que ele faz. Uma outra pergunta aqui, eu acho que essa aqui vai bem para o Guilherme. Tá bom. Tem a ver com o que você está falando sobre os democratas, os republicanos ontem. A pergunta é o seguinte: se no início o Partido Democrata era conservador e cristão, quais eram as principais diferenças entre os democratas e os republicanos antes do surgimento da nova direita? Então, não é que os democratas eram conservadores em tudo, ok? A gente tem que entender que, àquela altura, essas novas políticas de identidade ainda não tinham emergido. Então, essa é uma consideração muito importante que a gente tem que ter em mente. Elas não tinham surgido, pelo menos nesses termos. Então, a gente sabe que os democratas tinham uma inclinação muito maior para o tema da coletividade, para o tema do bem comum. Eles eram muito mais interessados no bem comum e, por causa disso, grosso modo, a gente pode dizer que eles aceitavam um Estado maior. Só que a maior parte dos evangélicos nos Estados Unidos achava isso uma coisa boa, por causa de considerações humanitárias, por causa da ênfase na comunidade, mas não existiam ainda essas implicações como nós temos agora, né? E é claro que essa inclinação para a coletividade não implicava marxismo ou algo desse tipo, né? Exatamente nesse termo. Agora, a mudança que aconteceu é que ela é bem específica, é isso que eu mencionei ontem. Foi, durante a era do Jimmy Carter, o Partido Democrata decidiu apoiar abertamente e de forma sistemática a tese do aborto. Então, aí isso provocou uma migração em massa de protestantes para o Partido Republicano. Agora, as bandeiras eram... Muita coisa dos democratas, talvez você pudesse dizer que algumas coisas eram, digamos assim, bem-estar social, né? Eles defendiam uma espécie de estado de bem-estar social, que é o welfare state, e tinha uma pegada um pouco comunitarista. Então, é por isso que eu mencionei o William Jennings Bryan, porque ele defendia que era a família que decidia o que ia ser ensinado para o filho, e não a escola. É por isso que ele entrou na defesa da lei que proibiu o ensino de evolução em escola pública. Mas foi por essa razão. Quer dizer, a pegada era mais coletiva mesmo. Agora, por que o Mark Lilla chamou essa esquerda democrata, ou do Partido Democrata Contemporâneo, de reaganismo? Parece paradoxal, né? Mas ele diz que é essa ênfase do indivíduo muito grande, a ênfase muito grande no indivíduo e
grupos identitários eletivos, que a pessoa não nasce ali, ela se conecta com aqueles grupos. A não ser no caso dos que são explicitamente multiculturais, problemas multiculturais, como povos indígenas, coisas assim. Então, eu acho que isso é uma boa ilustração da questão que foi colocada aqui. Ser esquerda, até os anos 60, nos Estados Unidos, era uma coisa. Depois é outra coisa. Porque entrou neomarxismo, essa síntese que eu mencionei, né, de psicanálise com marxismo, né, que foi uma coisa muito, muito importante. Então, essa fusão acontece depois. Então, entra uma nova esquerda, que ela é tão diferente da esquerda antiga, que o Mark Lilla, que é de esquerda, chama de reaganismo. Alguma coisa relacionada com Ronald Reagan, né? Como que pode um negócio desse? E, por outro lado, os republicanos assumem outros traços também, eles assumem traços antipolíticos. Então, isso é o problema de você falar assim, o cristão deve ser de esquerda, deve ser de direita, o que ele deve ser? Então, é uma pergunta até mais ampla do que a questão se pode ser socialista ou não. Então, eu acho que, assim, duas considerações, tá? São duas sugestões. Primeiro é o seguinte, suponha que exista uma doutrina cristã central, que pode sofrer mudanças de interpretação ao longo da história, mas ela existe. Ou um conjunto de doutrinas cristãs centrais sobre como o indivíduo deve relacionar com a autoridade política e deve pensar de justiça e assim por diante. Suponhamos que existe esse ensino, tá? Ele está aqui. Se ele existe um ensino bíblico, então ele não muda, porque é matéria de revelação. Só que, gente, a sociedade muda, ok? A sociedade muda. Então, imagina que, num momento, de repente, você não mudou de ideia, mas o mundo andou para a esquerda, ok? Então, você ficou de direita. E se o mundo andar para a direita, o que vai acontecer? Você vai ficar de esquerda, ok? Então, é o seguinte, tudo isso é contextual, gente. Por isso que você não pode comprometer com nada, com ninguém. Seja infiel. Ateu. Ok? Um ateu cristão. Seja infiel. Eu tenho uns amigos de direita que às vezes ficam bravos comigo e falam assim, cara, mas agora a gente tinha certeza se era de direita, aí você solta uma dessa. Obrigado pelo elogio. Mas tem gente que, assim, que o cara é tão de esquerda, ou tão de direita, ou tão socialista, ou tão liberal, que se o movimento dele muda, ele vai embora. Ele muda o que ele pensa da Bíblia, porque a Bíblia tem várias interpretações, começa qualquer conversa fiada. A Bíblia tem várias interpretações, muitas teologias, não sei. O que a Bíblia ensina sobre ordem social, ele não sabe. Mas em quem ele vota não muda nunca, né? Poxa, aquilo que não muda é a sua ortodoxia, né? Deixa eu só aproveitar para lembrar de uma coisa. Por exemplo, tem um autor que como isso sempre é contextual, o Bonhoeffer, o Dietrich Bonhoeffer, ele foi apropriado por todo mundo. Os marxistas do leste europeu apropriaram os escritos da prisão do Bonhoeffer. Os evangelicais norte-americanos apropriaram os escritos do Bonhoeffer. A teologia da libertação latino-americana se apropriou do Bonhoeffer. Todo mundo se apropriou do Bonhoeffer, porque era uma postura que, como o Guilherme foi falando, foi mudando o tempo e a postura dele de resistência foi sendo aplicada em coisas diferentes, assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não... isso é uma coisa de crença. Então, a gente não pode crer nessas coisas. Eu creio só no que está no credo apostólico. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, eu creio na igreja, eu não creio em um determinado partido político, eu não creio na denominação, eu não creio no movimento que eu faço parte, eu não creio nessas coisas. Eu creio na igreja santa, única, católica. Eu creio no Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, no seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. É nessas coisas que a gente crê. Se você crê em qualquer coisa, além disso, você temporalizou, a água foi para o brejo, sei lá. Tem uma pergunta aqui, bem interessante, só que eu vou segurar ela, que eu preciso que você responda uma pergunta rapidinho, porque o nosso tempo está curto e as perguntas estão chovendo aqui. Bem rápida, bem conceitual. Sim ou não? Uma questão terminológica mesmo. Existe diferença entre pluralismo e pluralidade? Existe. Pluralismo pode ser cristão ou não, diz respeito à teoria a respeito da pluralidade. A pluralidade é um estado de coisa, é um fato. Existe pluralidade das estruturas, existe pluralidade de contextos, existe pluralidade de fé, é uma descrição. O pluralismo é o que teoriza sobre isso. E aí pode ser um pluralismo, pode ser uma teorização cristã ou não cristã. Ótimo. Bom, isso aí, gostei. Pressão. Gente, essa pergunta é uma pergunta importante.
é uma pergunta que diz respeito à teoria e prática nessas questões que nós estamos conversando aqui. A pergunta é a seguinte: parece que existem, como a gente viu aqui na conferência, muitos teóricos que falam sobre justiça, militância, senhorio de Cristo. Muitos teólogos, e eu até diria, né, filósofos também, têm escrito muita coisa sobre esse tema. Às vezes, sinto que existem muitas ideias, mas não vejo esses que sabem aplicando essas ideias. Admiro muito o diálogo dos reformados, foram citados muitos nesses 3 dias. Vocês conseguem citar reformados que, além de submeter ideias, colocam em prática no contexto cristão? Porque precisamos de exemplos. O melhor ensino não é o exemplo, ou o objetivo deles é só trazer uma perspectiva analítica? Boa. Então, eu posso dizer 2 coisas aqui. Primeiro é que nem sempre a melhor política é a política partidária. Então, é um erro muito grande a gente pensar que o mundo real, e muita gente pensa assim, que a minha família não é o mundo real, o meu trabalho não é o mundo real, a minha igreja não é o mundo real, mas quando eu estou votando, aí é o mundo real. Isso já é uma distorção de categorias. A política, ela tem uma única finalidade: tornar a vida civil viável. Então, a vida civil não existe por causa da política. A política vive por causa da vida civil. Então, tem muita gente que fala: eu estou engajado, porque eu estou lá na política, eu estou na militância e tal. Mas a vida dele é uma desordem. Ele está lutando na política para proteger uma coisa que ele não tem, que é uma vida civil rica. Então, ninguém tem que ficar travado no mundo político lá e só mexer com aquilo. Não. Na verdade, você viver os valores cristãos na sua vida ordinária é um dos lados, é 50% da política. Porque 50% da política é a vida, e os outros 50% é a máquina política para não deixar a vida vazar, ou não deixar via invasão de fora. Então, é uma ótima política, se você não vai para o mundo da política, você ter uma vida que vale a pena defender na política. Ok? Então, isso é muito importante. 50% da política não é a política partidária, nem militância. É você viver o evangelho direito, aplicando princípios de esfera de soberania, afirmando o senhorio de Jesus onde você está e assim por diante. Isso vai moldando sua visão e vai te ajudar a votar. Agora, uma segunda coisa que eu acho que é importante considerar, de exemplos. Ok, Hermann Doivert, jurista, filósofo, bastante conhecido. Quando eu estava preparando palestra sobre a vida dele, há 3 anos atrás, 2 anos, né? Eu tive uma surpresa. Doivert, ele organizou uma sociedade de reintegração de ex-presidiários. E ela não apenas foi muito efetiva, como se tornou uma das maiores do país. A certa altura, existiam as duas maiores associações de reintegração de presos, de ex-presidiários, né, da Holanda, eram dirigidas pela Igreja Católica e pelo Doivert. E aí depois eles fundiram tudo. Só que eu só vi isso num livro dele, só que lá conta a história toda, de como foram as reuniões, como fundaram, conduziram o processo e tal. E eu me senti assim, desafiadíssimo. Porque ali você tem uma pessoa que estava no mundo das ideias, né, da filosofia e tal, o que não enfim, é só mais uma área de atividade, tem várias áreas, ninguém consegue fazer tudo. Mas o cara, além disso, ainda conseguiu fazer outra coisa, que foi desenvolver essa ação. Então, assim, eu fiquei muito impressionado por esse exemplo, até porque é um filósofo de referência para nós, né? Você fala assim, mas o pensamento reformacional é teórico. Não, o cara que fundou o pensamento reformacional mostrou que não é só isso, né? Então, é um bom exemplo para nós, para a gente não ficar só teórico. Dava para citar um exemplo de cada área, gente. Assim, o Egbert Schirman, da tecnologia, foi ministro 6 vezes na Holanda. O Bob Hausward, ele foi ministro, ele foi expulso do partido, ele lutou na Guerra Fria contra o Apartheid, ele foi e voltou, guerra ambiental, assim, tem muito exemplo. A gente tem que parar de fazer essa pergunta de dissociar teoria e prática. Quem rachou a teoria da prática foi um cara chamado Aristóteles. Ele falou assim que a vida teórica era melhor do que a vida prática, e pronto. Todo mundo depois passou a pensar igual ele, aí os árabes traduziram as coisas, trouxeram para o Ocidente, isso entrou para dentro da igreja, e a gente acha que a vida contemplativa é mais divina do que a vida prática. Isso é paganismo, isso não é cristianismo. Jesus falava que a gente tinha que praticar a verdade. Então, assim,
Entendeu? Não faz sentido essas categorias, esse dualismo. Uma outra coisa é um pseudo-ativismo na política. Quem fala isso é um dos filósofos comunistas mais caricatos do mundo hoje, que é o Slavoj Žižek, no livro dele sobre Lacan, que ele é o perfeito exemplo de psicanálise do marxismo, e ele fala assim, olha, existe um pseudo-ativismo hoje em dia. Então, é um cara da esquerda, que era para ser um ativista. E, às vezes, o governo, e aí toda postura, o argumento é marxista, né? O governo quer que a gente fique mesmo, às vezes, num monte de atividades, fazem todo tipo de congresso para botar os acadêmicos para falar, fazem todo tipo de manifestação para colocar os estudantes para se manifestar, e, às vezes, ficar em atividade o tempo inteiro é melhor porque a gente não está fazendo nada, não está produzindo nada com isso. Nenhuma reflexão, nenhuma mudança na vida da esfera social. Então, ele fala assim, antes de fazer alguma coisa, pare e pense. Porque o Heidegger, numa virada assim, monstruosa na filosofia, ele falou assim, pensar é agir, lá na carta sobre o humanismo. Então, assim, gente, é uma polaridade que não faz sentido na nossa vida. A verdade do Evangelho muda a nossa forma de vida. E é orgânico, é um processo integral, chame do que quiser, se não gostar de integral, é orgânico, holístico, encáptico, sei lá. Agora, eu quero insistir, deixa eu insistir num ponto. O sujeito briga com todo mundo em casa, briga na igreja, entra num coletivo e vai para um morro fazer luta social, vai fazer ocupação na faculdade, fica o tempo inteiro lá no DCE, eu estou fazendo alguma coisa. Bom, se você é alguém que acredita nesses ideais, está fazendo alguma coisa. Mas, se você não acredita, eu vou te dizer um negócio. Tem ato político melhor do que você investir sua energia na sua família, para ela continuar existindo como prova de que essas novas políticas são falsas. Então, cuidado com o que é chamado de prática. Cuidado com o que é chamado de prática. Isso é muito importante. Ok. Tem uma pergunta aqui que é para o Guilherme, sobre... É o seguinte, sociólogos dos Estados Unidos consideram Francis Schaeffer um dos pensadores que estavam na base da New Christian Right. Você conhece argumentos dessa natureza? Concorda com elas? Com argumentos dessa natureza? Então, tem 2 artigos que a gente publicou sobre Schaeffer, disponíveis no internet, no meu blog, e tem também uma série de palestras que a gente deu sobre Schaeffer, a gente fala sobre isso lá, está no YouTube. Mas, realmente, o Schaeffer se associou com a nova direita, na época da luta contra o aborto, exatamente. Ele se envolveu diretamente com esse movimento e pôs gasolina no negócio para a coisa andar mesmo, para tentar impedir aquele processo, né, nos Estados Unidos. Tem uma história interna interessante sobre isso. Eu ouvi isso de gente que andava com o Schaeffer. Tem 2 histórias lá. Uma história interessante é o seguinte, que os holandeses do Labrie não gostaram desse envolvimento. O Huckmacher, o Wim e outros reformacionais, eles não viam com bons olhos esse investimento excessivo que o Schaeffer fez a certa altura, no final dos anos 70, início dos anos 80. Então, assim, havia opiniões diferentes. Mas uma outra coisa interessante é como que foi o processo. Acho que vale a pena comentar isso aqui. O Schaeffer tinha um filho, que era o Frank, né? Que, assim, ele era um cara complexo. Ele era muito inteligente, mas ele tinha muita raiva. Isso é uma coisa que o pessoal fala, ele tinha muita raiva. E, quando ele era da direita, ele tinha muita raiva e atacava todo mundo da esquerda. Mas aí depois ele virou para a esquerda, e aí só que ele virou assim, radicalmente, mudou tudo, largou a igreja e tal. Um negócio muito complicado. Mas teve um período em que ele estava querendo muito se envolver com política. E a história é comprida. Tinha um cara chamado Billy Zeoli, que era diretor da Gospel Films e outras iniciativas, que ficava sempre tentando convencer o Schaeffer de fazer algum filme, alguma coisa para alcançar os Estados Unidos. O Schaeffer nunca queria fazer nada. Nem gravar palestra ele não queria, você sabe da história. Foi um aluno que botou um gravador escondido atrás de uma planta e gravou um dia uma palestra dele. Aí começaram a gravar as palestras do Schaeffer. Então, ele não queria fazer nada. Mas aí, a certa altura, o Frank já estava adolescente e esse Billy Zeoli jogou umas ideias, porque o Frank gostava de cinema. Falou assim, convence seu pai. E aí, ele ficou tão entusiasmado que o Schaeffer, depois de algum tempo, cedeu. Falou, ok, vamos fazer alguma coisa. Aí fizeram aquela série de filmes
How Should We Then Live e outros filmes foi nesse contexto. E aí isso criou uma celeuma, né? Porque ninguém tinha ouvido nada parecido, todo mundo correu para assistir, para comprar os livros e tal. Então, deu muito certo inicialmente. Aí o Frank escreveu alguns livros sobre capitalismo, depois disso, criticando o socialismo, defendendo o capitalismo. O Frank, tá? Não o Francis Schaeffer. Mas, a certa altura, como o Frank Schaeffer reconhece, o Schaeffer, viajando por aí, vendo como que era parte dos representantes da nova direita, falou assim, eu não quero andar com esse povo, não. Aí saiu fora de todo mundo. Se afastou do movimento. Isso já no começo dos anos 80. Então, tem gente que acha que ele teria sido responsável, né, pelo surgimento da nova direita. Mas, então, eu queria contrapor isso com o argumento do Mark Lilla. Eu acho que faz todo sentido. O que o Schaeffer fez, na verdade? Ele foi uma espécie de consciência geral dos protestantes que diz o seguinte, olha, realmente, com as políticas que os democratas estão defendendo agora, a gente não pode se identificar. E aí eles saem fora, né? Então, assim, tem dois lados essa história, né? Existia um processo maior, não foi o Schaeffer sozinho que deu partida nesse processo. Tinha um processo muito maior. Agora, tinha nomes mais importantes que o Schaeffer, com certeza. O Schaeffer tinha uma autoridade, mas quem fez a articulação foi Jerry Falwell e outros caras, né? Nos Estados Unidos. Foram os caras que realmente fizeram a costura para ter apoio religioso para a nova direita. Isso dito, para muitas pessoas, nova direita é sinônimo de coisa ruim. Mas aí eu também não concordo com isso. Porque, na verdade, a nova direita surgiu reagindo a um processo defectivo, que é a New Left, a nova esquerda. Então, tem gente que, não sei a partir de qual lugar, vira e fala assim, olha que tragédia, a nova direita. Era melhor não ter acontecido, mas o quê? O melhor era a New Left ter levado tudo? Então, não sei. Eu acho que a gente está num momento de tensão de forças e é difícil dizer qual que é a correta nessa altura. Eu acho que... Por isso que eu disse que a gente tem que ser infiel. Num momento, se é para defender uma coisa, a gente defende, mas talvez a gente tenha que defender outra coisa depois. Uma pergunta para o Pedro. Boa noite. Como um cristão deveria pensar um governo considerando as bases de sua fé e pensamento e, ao mesmo tempo, reconhecendo que estamos em um mundo com grupos/cidadãos que possuem pautas diversas à sua? Exemplo, outras comunidades religiosas, grupos diferentes de orientações, são as comunidades credais ou confessionais, né? A gente tem que sempre lembrar, eu vou do final para o começo assim, da pergunta, pensando na pluralidade, assim, porque a gente conversava, o Guilherme no almoço esses dias aí, falando assim, tá, mas a fé cristã não é uma comunidade também identitária, assim, uma identidade correta, é uma identidade também, dentre outras. Quando você fala isso para uma pessoa que não é cristã, você fala dos ismos, da ideologia, pega o Dover assim, bonitinho, fala para todo mundo, ele olha bem para você e fala assim, o cristianismo também é uma ideologia, né? Aí você vai explicar para ele que não é, tal, mas o que você vai falar? A questão é que a fé cristã é a única que tem condição de beneficiar, inclusive, todas as outras comunidades identitárias, porque ela não coloca, ela não sacraliza nada do temporal. Ela sabe que quem governa a vida dela é o Senhor Jesus, que não está nessas coisas. Então, ela sabe apreciar, inclusive melhor do que um socialista, as comunidades. Ela sabe apreciar melhor do que um liberal a iniciativa privada, porque ela não espera nada mais do que aquilo pode dar. Então, como que isso faz? Como que isso vira uma plataforma política, pública, assim? É de você valorizar essas iniciativas, não demonizar nada, igual o Guilherme falou assim, a nova direita é o demônio puro, a nova esquerda é o demônio puro. Também não tem essas categorias puras. A graça de Deus está em tudo e o ser humano também, onde que ele coloca a mão, ele deixa a marca de pecado. E aí isso vem para a primeira parte da pergunta e a segunda parte da resposta, que a gente tem que parar com essa dimensão que a gente tem de um ping-pong político, assim, sabe? A gente tem uma noção muito assim, da gente agir e alguma coisa acontecer. Eu vou votar e pronto, o problema resolveu. Eu vou pensar a teoria e pronto, ela resolveu meus problemas. Não funciona assim. Eu voto e mesmo em alguém que eu acho que não vai encarnar de maneira pura todas essas concepções cristãs, eu voto e continuo olhando para ele ou para ela e observando como que vai ser o continuar, porque a vida política ela é constante. A gente tem essa noção de ping-pong, nossa, é tão grande que a gente já impeachmentou 2 presidentes.
Então, assim, não estou dizendo que não tinha um problema nos dois governos, mas eu acho que não resolve assim. É com participação política, é com pressão, até espirrar. Mas não pode ser por ping-pong. Bateu e faz. Faça a manifestação e, no outro dia, conquista o direito. Não, é uma constante vigilância. As coisas vão mudando, a sociedade vai mudando, eu também tenho que fazer constantes adaptações, ficar percebendo. Só que a gente vota, a gente nem lembra quem foi o vereador que a gente votou, o deputado estadual que a gente votou, não sabe nem o que aconteceu na vida dele, aonde que ele está. Então, assim, é muito distante do nosso dia a dia. Então, isso é complicado. Uma pergunta que eu acho que o Guilherme pode contribuir, e eu vou falar alguma coisinha também, que é o seguinte: a Igreja Cristã Brasileira, a gente poderia dizer, quiçá mundial, né, tem dificuldades para lidar com o movimento LGBTI e etc. Em que pese, majoritariamente, a ausência de entendimento e amor, parte dessa atabalhoada relação se sustenta nos princípios bíblicos, que são oposição à prática homossexual. Em tratando-se da esfera política, como vocês veem a atuação de alguém detentor do cargo público, eletivo ou de nomeação do chefe do executivo, frente às demandas desses grupos? Então, qual seria a relação dessa pessoa que exerce uma função pública diante das demandas do movimento LGBT? Eu acho que isso aqui é uma questão bem interessante. Eu só quero falar uma coisinha aqui. Foi uma conversa até que eu tive com um deputado estadual do estado de São Paulo, recentemente, em que houve uma crítica em relação à bancada evangélica, ou a políticos que vêm do universo evangélico, que tendem, por exemplo, selecionar pautas que, segundo eles, são pautas do campo moral. Então, por exemplo, a orientação sexual, etc., e o aborto, etc., ao assumirem uma posição de defesa, né, ou de posicionamento contrário a essas pautas, são eleitos pelos evangélicos e, quando chegam na esfera do poder, não fazem nada pelo bem público. E, às vezes, nem por essas pautas, mas, né, não fazem nada pelo bem público, e acabam oportunizando isso para chegar ao poder. E eu disse para ele, claro que eu acho que isso rola mesmo, as pessoas acabam instrumentalizando essas pautas, mas essas pautas não são meramente pautas morais. Quem ouviu aqui a conversa de ontem, a palestra do Guilherme particularmente, né, o que está por trás não é simplesmente o desejo de ter uma relação homoafetiva com alguém, né? É uma outra coisa que está em discussão. O que está em discussão aqui é um projeto de ser humano. O que está em jogo aqui é uma doutrina de salvação, e pior, eu acho que o que a gente ouviu aqui ontem, isso tem produzido uma dinâmica no ordenamento social, no modo como a gente pensa política, que tem enfraquecido, inclusive, o que nós chamamos de democracia. E que eu acho que é o que é mais grave, quando, de repente, você faz um esforço político, cultural, para afirmar particularidades, dando a essas particularidades uma tentativa de tornar essas particularidades universais. Então, acho que isso que torna o cenário político nosso mais complicado ainda. Então, não é simplesmente uma questão de seletividade moral. A gente escolheu uma pauta moral e agora a gente vai fazer uma guerra política em cima disso, etc. Não é só isso. Tem uma questão muito mais profunda para quem foi sensível, para o debate que foi trazido aqui ontem. Então, eu acho que o representante aí que está vivendo no mundo público aí tem uma posição cristã, acho que ele tem que entender o seguinte: ele tem que ser preciso no que ele vai dizer. Em primeiro lugar, a tese do movimento dos direitos afetivos de que questionar a orientação sexual ou certas práticas sexuais de uma pessoa, ou seja, questionando as suas inclinações afetivas e escolhas morais, que isso seria uma violação da dignidade humana, isso é falso. É necessário ter essa posição. Questionar uma pessoa moralmente não é questionar a dignidade humana da pessoa. Então, isso tem que ser claro, explícito. Nós não aceitamos uma definição da dignidade humana, da sacralidade da vida humana, ou dos direitos individuais que implique essa absoluta invulnerabilidade à crítica moral. E isso tem que ser claro. Tem que ser claro. Por quê? Porque, em última instância, é um problema de liberdade religiosa e de liberdade de expressão, como a gente viu no caso, esses dois casos que eu mencionei para vocês, que fecharam recentemente. O caso do confeiteiro versus Comissão de Direitos Civis do Colorado, e o caso da Trinity Western University, no Canadá, que fechou semana passada.
Então, isso é muito importante. O que está em jogo é o direito do cristianismo existir como atividade pública. Porque se ele não pode integralmente existir como atividade pública, não se trata de impor sobre todo mundo, mas ele poder ser o que é. Ok? Ter escolas, ter igrejas, escrever livros, ensinar para os seus membros a sua compreensão, os cristãos fazerem isso. É isso que está em jogo nesse caso. Então, tem que ficar claro isso, que não é uma pauta moral, é um problema de choque de interpretações sobre direitos humanos e liberdades civis fundamentais. É um choque de interpretações de direitos humanos e de liberdades civis fundamentais. Então, é por causa disso que a gente está no conflito. Na nossa opinião, o movimento LGBT é uma religião secular, é necessário entender isso. Não é só um movimento de direitos civis, é uma religião secular, é um grupo organizador do núcleo identitário de certas pessoas e que expressa a ultimidade desse compromisso, absolutizando a vida afetiva como centro organizador. Então, assim, a gente tem que ter isso claro. É como se a gente estivesse num país em que houvesse um conflito entre cristãos e muçulmanos pelo controle do Estado, ok? Então, isso é que é o conflito do movimento LGBT, não é os religiosos com os não religiosos, não é isso, são grupos confessionais opostos. E aí o que vale? Aí vale pluralismo confessional, aquele negócio, quer dizer, cada grupo tem que saber até onde ele pode ir com as suas reivindicações, não pode dar uma interpretação contraditória para os direitos humanos, que um pode fazer uma coisa e outro não pode. Lembra o negócio do bolo? Né? Então, aquela ilustração. Né? Então, se o cristão vai ser obrigado a fazer um bolo com uma mensagem aprovando o casamento homoafetivo, ele vai ser obrigado a fazer isso, então, o muçulmano vai ser obrigado a fazer um bolo dizendo que Jesus é o Senhor, porque ele tem uma confeitaria, ele não pode... Ele tem que separar a atividade dele do que ele crê. Então, ele vai fazer um bolo dizendo que Jesus é o Senhor, ele vai fazer um bolo dizendo... seria bom que Maomé não tivesse nascido. Ele vai ter que fazer vai fazer isso como muçulmano? Não vai. Então não pode ter essa interpretação, ela é contraditória, porque é um problema de pluralismo, de direitos individuais e assim por diante. Então, assim, é uma longa discussão, mas eu acho que o cristão ele vai ter que fazer o dever de casa, porque ele quer dar uma resposta assim também. Nossa, eu sou secretário do deputado tal, o que eu vou dizer lá? Meu amigo, tem um monte de livro para você ler, mas se você não ler, você não vai conseguir fazer nada mesmo, não. Bom, tem uma questão aqui, que, em termos gerais, é uma questão que se dirige sobre atuais, e a gente tem ouvido esses ecos, né, nas diferentes expressões de manifestações políticas nas redes sociais e por aí vai, e nas manifestações de rua também, grupos e movimentos de questionamento de um Estado democrático de direito, evocando intervenção militar ou alguma coisa dessa, ou algumas renovada simpatia nostálgica, ditadura militar, coisa dessa natureza. Bom, como vocês viram na minha palestra, eu reforcei muito isso, assim, a tese do Oliver O'Donovan, né? Ele insiste nessa questão que ele chamou lá das crateras, né? Que é o impacto do cristianismo na democracia ocidental, o modo como a gente pensa a democracia, ou como a democracia emergiu, enquanto movimento também complexo. A gente tem aí democracias liberais, constitucionais, né, e social-democracia, várias propostas em termos do que a gente pensa sistema democrático, mas, em termos gerais, o que a gente encontra como um ponto comum entre esses diversos movimentos dentro do que a gente chama de democracia é, por exemplo, a noção de que ninguém pode exercer poder de forma absoluta, que esses poderes precisam ser relativizados pelo poder do sufrágio universal, pela participação política, eles devem prestar contas, né, à população quanto ao exercício do poder e o uso dos recursos para o exercício do poder nessa esfera. Então, de qualquer forma, o que nós vimos é que a afirmação cristã, é o que o O'Donovan insiste, a afirmação cristã e a pregação cristã que Jesus Cristo ressuscitou e que todo o poder foi dado a ele, introduziu na cultura ocidental uma percepção de quem exerce o poder completamente diferente, inédita. Você não tinha essa noção, né? Antigamente, os reis, os senhores, monarcas, aqueles que exerciam poderes políticos, eram divinizados.
né? Então não havia assim, a noção de que, peraí, a população aqui embaixo pode tirar aquela pessoa ali, colocar outra e tal. Essa noção de que aquele poder era um poder que tem que sofrer alternação, tem que sofrer um tipo de questionamento público, ou uma accountability, como a gente chama em inglês, né? É uma noção que é introduzida no Ocidente graças ao poder da ressurreição, o impacto histórico do Cristo ressuscitado, que diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E aí falávamos, por exemplo, de como esses poderes que eram poderes absolutos, né, eles, vamos dizer assim, eles exerciam e insistiam no seu poder, muito oportunizado muito pela noção de morte, poder sobre a morte, né? E como que a morte meio que inspira o surgimento dessas civilizações, né? E, de repente, você tem um monte de gente no mundo agora dizendo: não, a morte não é um problema para a gente mais, né? A gente crê que Jesus ressuscitou e eles estão ali diante dos poderes dizendo que o Kyrios é outro, né, sofrendo, obviamente, né, o martírio por causa desse posicionamento, mas pense nessa força que está corroendo as bases dos grandes poderes absolutos que existiam nessa época, que arrogavam absolutividade de poder, né, que existiam nessa época, e como isso vai produzindo um cenário, a reforma vai ter um grande papel nisso, em que a gente tem aí movimentos como Lex Rex, né? A gente tem os questionamentos, a afirmação de Calvino, né? do poder relativo dos magistrados e o papel que os magistrados tinham, né? A desobediência civil. Então, a gente tem aí uma série de movimentos oriundos do cristianismo que afirmam que esses poderes precisam ser relativizados. Isso vai cooperando para a formação da democracia como nós a conhecemos em grande medida. Ora, se eu, como cristão, né, e esse é um ponto importante, reconheço que não somente a graça comum, mas que a força do discurso cristão, a pregação do evangelho, as missões cristãs introduziram no Ocidente a noção de que esses poderes precisam ser relativizados, eu, enquanto cristão, devo ser muito cuidadoso, é aquela frase do Calvino que eu citei ontem, né? O Calvino falando assim: olha, se você vive num governo em que você conseguiu colocar quem está no poder, né, por causa da sua participação, e você tem que ter uma responsabilidade, porque isso é um dom. Então, se de repente você coloca patifes no poder, né, o que ele diz, você tem que tomar cuidado para que de repente não haja um movimento em que você fala: não, vamos botar um tirano de novo aí, porque esse negócio de democracia não deu certo, né, esse negócio de colocar a gente por volta não deu certo, etc. Então, como cristão, nós temos que, de alguma maneira, sim, defender e reforçar toda a dinâmica que existe no modo como a nossa sociedade democrática funciona, que a gente sabe que tem raízes cristãs, se deve à fé cristã, a gente tem que encorajar que essas instituições, essas dinâmicas de poder funcionem dessa maneira, né? E não simplesmente olhando para um governo totalitário como opção, principalmente nesse momento que a gente tem no cenário político brasileiro, né? E é uma postura novamente messiânica, né, de que assim, vamos deixar então os militares fazer uma intervenção militar que vai retornar a um estado perdido, paradisíaco. Não funciona assim. Pode ser o militar, pode ser o candidato à presidência cristão, pode ser o candidato à presidência conservador, pode ser o candidato à presidência de esquerda. Nenhum deles vai trazer esse shalom que a gente quer, não. Basta a gente dar uma olhada lá no que Romanos 13 fala. Faça uma exegese lá, não é papel do Estado moralizar a sociedade. O Estado louva e pune. Um militar é um servo nas mãos do Senhor para o bem comum. Ele tem a espada na mão, não é para fazer carícia, não é para dar de lado assim na lâmina, é para cortar a cabeça. Entendeu? E é graça comum de Deus para conter a maldade. É isso que fala lá em Romanos 13. Agora, você não pode ler Romanos 13 sem ler Apocalipse 13, que lá é o estado emparelhado pela besta. Porque é como se o apóstolo Paulo em Romanos 13 estivesse falando o dever ser, e Apocalipse 13, João fala como é o ser da coisa. E ali tem a besta emparelhada. O que ela faz? Ela persegue os cristãos, ela mata a igreja, ela vai perseguindo, ela contra toda a palavra de Deus, contra toda a ordenança de Deus. Então, esse é um estado em que tem patifes no poder. As ordenanças de Deus para aquela realidade toda, inclusive aquela sociedade, são perseguidas, são negadas. Então, entender isso, a gente entende o que se espera de um militar, o que se espera de um Estado. Não, o Estado ele louva ou pune a maldade, mas essa moralização, essa virtude ou os vícios vêm de onde? Do papel da igreja, novamente incubando virtudes, abrindo mão de vícios. E ele fala: se você é virtuoso, você faz o bem, você não tem que temer, porque ele não vai cortar a sua cabeça.
Então, as determinadas intervenções, sejam militares ou não, são buscas assim meio messiânicas e que não entendem a responsabilidade específica do Estado ou de quem está no controle do Estado. A ditadura militar, por exemplo, o nome jurídico para ela é um estado de exceção. Ela foi uma emergência jurídica, tá certo? Que durou muito tempo, mas foi uma emergência. Então, assim, isso é emergencial, não é o típico, não é o papel típico do Estado. Exato. Então, assim, essa coisa, não deu certo o típico, vamos para o Estado excepcional, não funciona. Hoje é muito falado em marxismo cultural. Está ficando até meio clichê já, né, o uso do termo. Mas, dentre as ramificações da ideologia, existe aquela em que os marxistas militam nas bandeiras das minorias a fim de tornar os cidadãos pactuantes das minorias militantes do pensamento de Marx sobre a luta de classes. Nesse aspecto, podemos dizer que existe um liberalismo cultural, onde os liberais abraçam as bandeiras dos conservadores, dos cristãos, a fim de fazer que estes grupos abracem essa bandeira econômica e política. Então, ou seja, existe um oportunismo por parte de pessoas que estão no espectro mais liberal, em termos ideológicos, e que se aproveitam do discurso cristão e tal para aparelhar a comunidade cristã. Eu tenho um palpite só, né? Nem a resposta não, mas é um palpite. Eu sou aluno lá da filosofia, né? Eu estou no meio do doutorado, então tem uns 8 anos que eu estou lá na filosofia. Eu nunca tive uma aula de Marx, nem de Gramsci, nem de nenhum marxista da chamada da virada marxista cultural, assim. Mas nunca tive assim nem para falar mal, quanto mais para falar bem, assim. Então não foi uma aula dada na filosofia. Talvez porque não era um departamento pequeno, tal, mas nunca me deram aula disso. Então, assim, quando a igreja elegeu essa pauta, de certa forma, e talvez esse emparelhamento também veio quando elegeu essa pauta, talvez seja uma pauta na educação, na psicologia, eu sei que tem muito, mas, assim, em determinados outros ambientes, pós-estruturalismo é muito mais matador. Jacques Derrida, Michel Foucault, Lyotard, Deleuze, isso aí assim, é muito mais refinado, muito mais complicado de combater e muito mais na ordem do dia. O Mark Lilla tem um livro que chama A Razão Imprudente dos Intelectuais, A Razão Naufragada, Mente Imprudente. Quantos marxistas ele descreve lá? Nenhum. Tem o Gramsci lá, ele fala dos intelectuais, né? Cada um tem um capítulo. Tem um marxista lá, né? O Gramsci. Ele fala do Heidegger, ele fala do Derrida, ele fala do Foucault. Perceba que o que é mais da ordem do dia, o que orienta, por exemplo, o Apocalipse Queer, eu tenho certeza que não é o Gramsci, é o Foucault, é a Judith Butler, é o pós-estruturalismo, gente. Então, assim, até para eleger o demônio da vez, alguns evangélicos erraram, assim, uns 10 anos, 20. É uma coisa que a gente está dizendo tem tempo, que, na verdade, o historicismo é o problema. E o historicismo é uma mega tendência nas humanidades anterior a Marx, anterior ao pós-estruturalismo. Enfim, o Gramsci ele fala que o marxismo é um historicismo absoluto, mas o pensamento nietzschiano é um historicismo também. Então, eles são aparentados na raiz, né? Então, é um problema muito mais de longo alcance, né? Esse problema da relativização das estruturas e tal. E é por isso que você vê que é uma questão mais séria, porque muitos liberais adotam todas essas pautas. Muitos liberais adotam todas essas pautas. Por isso que é complicado querer separar essa coisa assim agora de liberais e marxistas, assim. Apesar de que existe sim um liberalismo do ponto de vista de Estado e de economia política bem forte, né, no Brasil mesmo. Bom, aí entra uma outra discussão, né? Se o Rodolfo estivesse aqui, ele talvez diria o seguinte, que uma teoria nessa questão é tão aceitável quanto menos reacionária ela for. E a tentativa do marxismo de fazer o relógio andar para trás, embora se negue veementemente que isso acontece, com respeito ao livre mercado, já coloca eles fora da discussão, né, na minha opinião. Pedro, para você, a gente caminhando para o final aqui, a gente tem muitas perguntas aqui boas, tá? Tá difícil até selecionar, mas eu estou tentando fazer o máximo possível aqui. Pedro, estamos vivendo um cultural war, né? É um termo que o James Hunter usa no livro lá, né? Como mudar o mundo. Como
Na sua opinião, como que o cristão deve se engajar ou se deve se engajar em cultural wars, em guerras culturais? Sim. Uma coisa muito interessante que eu vi esses dias foi que o tema do Fronteiras do Pensamento, que é um congresso grande desse ano, é guerras culturais. Eu não saberia definir, não, mas eu vou tentar. Uma coisa que é uma guerra cultural. Como que a gente definiria, ou como a gente entenderia isso? Esse cenário de guerra cultural é aquela forma de descrever a pluralidade direcional ou confessional numa sociedade no seu pior viés, que é o do conflito, de uma guerra. Então, observe que isso até mesmo fora dos arraiais da igreja, como é o Fronteiras do Pensamento, que é um congresso dos maiores que a gente tem no Brasil sobre isso, que adota justamente essa ideia que nós só vamos conseguir avançar no convívio das plurais orientações confessionais por meio do conflito, da guerra mesmo. Justamente por quê? Por causa de toda aquela dinâmica que o Guilherme falou, das comunidades identitárias que colocam a sua existência dependente daquilo. Então, assim, não tem como conviver, não tem como coexistir, tem que lutar contra para destruir, porque se você não destruir a cultura e a cosmovisão do outro, a sua vai ser engolida. E, do ponto de vista não cristão, é isso aí mesmo, porque é paganismo, não tem um agonismo cultural, do agon mesmo, da batalha, do conflito, de que não tem, assim, é Baal, Astarote, não tem parceria um com o outro, não. E então também do conflito. Agora, para um cristão, essas divindades simplesmente não existem. Por isso que a gente não precisa se engajar nessa guerra cultural. Ainda que as pessoas queiram, às vezes a gente brinca, né? Os meninos lá da igreja, todo dia eu mando uma mensagem para eles assim: o que você já fez pela guerra cultural hoje? O Ocidente não vai voltar a ser cristão se você continuar aí na sua cama. Então, sempre lembre isso para eles, mas não é do tom da guerra. Não é do tom do conflito da gente ficar fazendo isso com eles. É a gente entender que, eu acho que é muito mais a gente dar a condição para os nossos jovens das nossas igrejas conseguirem inoperar. Eu gosto disso, eu gosto dessa palavra, que é uma palavra da caixa de ferramentas do apóstolo Paulo. Ele tinha um termo chamado, grego que era o katargel, que era desativar, igual desativar uma bomba. Uma bomba ali, e você desativa a bomba. Ela continua existindo, ela não vai explodir mais. A gamba na veia. Então, mas é o apóstolo Paulo também. Então, coisas técnicas internas. Mas assim, pensa numa bomba. Está me criticando, foi uma crítica. Pensa numa bomba. Quando você desativa uma bomba, você corta o fio correto, acabou, não vai explodir mais. Mas a bomba continua existindo ali materialmente. Ela pode virar até peça de museu ou peça artística. Vira arte contemporânea, lá para Inhotim. Pegar a bomba lá e botar lá em Inhotim. Né? Tá, beleza. O que a gente tem que fazer com os nossos jovens é eles inoperarem as outras culturas ou as outras cosmovisões, para não entrarem em guerra mais. Não é ele ficar combatendo as bombas, fazendo elas explodirem, é ele inoperar. Ele inopera, como que ele inopera o liberalismo? Reconhecendo que a iniciativa privada tem o seu valor diante de Deus, porque Deus criou o indivíduo, mas sabendo também não colocar nenhuma expectativa messiânica ou soteriológica de salvação numa iniciativa privada. Então, pronto, ele inoperou o liberalismo, assim, que o coração dele não toca aquilo lá mais. Como que ele inopera o historicismo? Sabendo que a história é importante para a fé cristã, de que o Senhor Jesus encarnou na história, mas que ela não é o critério último para julgar todas as coisas, constituição familiar, liturgia da igreja, etc. Desarmou aquela bomba. E ele vai desarmando. Então, você não entra no conflito, você não fica jogando bombas e recebendo bombas, você inopera. Última pergunta, essa é uma pergunta que é muito recorrente. Né? As pessoas sempre questionam isso aqui em algum nível. Assim. Ele até faz uma analogia, antes da pergunta, que é o seguinte: a gente, por exemplo, no contexto da igreja, a gente tem igrejas que você poderia dizer assim, que estão mais próximas do que seria o evangelho, ou que encontram mais consonância com a verdade do evangelho do que outras. Né? Algumas igrejas a gente olha e você fala assim: nossa, mas está bem longe da verdade cristã. Outras estão assim: não, acho que o evangelho é alguma coisa próxima disso mesmo que essa igreja vive. É difícil a gente fazer um juízo definitivo, mas você tem uma percepção geral. Aí ele faz uma analogia se, de repente, os posicionamentos, os diferentes movimentos ideológicos,
esquerda, por exemplo, direita, sei lá, vamos pensar ali no diagrama de Nolan, né? Sei lá, que eu acho que tem os seus limites, com certeza, mas enfim, né? Direita e esquerda, assim, na sua opinião, algum desses espectros, longe de serem perfeitos, estariam mais próximos de uma pauta, uma percepção, uma sensibilidade política cristã e outros mais distantes? Como é que vocês veriam isso? Eu acho que depende do contexto. Isso aí. O contexto, assim, a história, do momento histórico. E isso pode variar de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos ou de 2 em 2 meses. Tem determinadas pautas assim, que são cristãs durante um tempo, depois elas não são mais. Assim, ou que um cristão pode se engajar nelas, assim, comprá-las, como coerente com a sua fé, e depois não são mais. É aquilo que ele falou da mudança lá nos Estados Unidos, e isso acontece assim. A gente tem parâmetros assim, que são atemporais, eles se aplicam à temporalidade, mas são atemporais. E o que vai variando é a história. E pode ser que, em determinado momento ou outro, a gente pode falar isso ou não. O Brasil hoje, como que o Brasil está hoje, assim? Eu não arriscaria responder como que um cristão poderia se posicionar, não. Porque, como a gente está tão polarizado, eu acho que essa posição dinâmica de um cristão, assim, e reconhecendo diversos pontos de contato dos dois lados do espectro, bem reducionista, é o mais adequado, assim, porque está muito polarizado. Posso dar um exemplo assim, interessante? Por exemplo, existem correntes do movimento feminista, o pessoal chama de segunda onda do movimento feminista, não feminismo radical, mas acho que a segunda onda do movimento feminista, por exemplo, tem uma oposição à produção da pornografia. Ela entende que a pornografia promove uma objetificação da mulher, etc. E aí existe uma oposição. A gente pode ter uma série de objeções em relação ao pacote feminista, né? Mas enquanto cristão, nesse ponto, né, pode acontecer uma co-beligerância, né, uma parceria em termos de demanda sobre essa questão aí feminista. Exatamente. Né? Então não dá para então o Igor é feminista porque ele lutou com as feministas contra a pornografia. Não necessariamente. O que as pessoas fazem é que, por exemplo, pegam um artigo de uma feminista old school, dessa segunda onda, tipo a Camila Paglia. Aí vê assim, nossa, legal, tem muita coisa aqui que realmente tem ponto de contato. Fala assim, pronto, a Camila Paglia é posição cristã. Não é. Ela não é crente. Ela cantou lá aquela atriz, cantora brasileira que queria casar com ela e tudo mais. Então, assim, não é crente. A mesma coisa, pega um livro de um conservador, nossa, o Roger Scruton, que maravilha, não sei o quê, é a posição cristã. Não é. Ele tem motivos que direcionam a visão de mundo dele, que são pagãos. Ele está muito mais para o Platão do que para o apóstolo Paulo. Mas tem pontos que ele se posicionou, na verdade, que tem tudo a ver. A gente pode usar um argumento do Scruton? Lógico. A gente pode usar um argumento da Camila Paglia? Lógico. Você pode misturar. O cristão é tão legal, gente, isso tem que trazer liberdade para você. Porque eu não sei quanto que você na faculdade, mas eu não podia ler o Scruton e botar umas fotos do Silas Malafaia no meu slide. Hoje eu posso, eu sou livre. Sou livre. O Evangelho me libertou. Hoje eu cito a Camila Paglia, Judith Butler, Roger Scruton, até o Olavo de Carvalho, se eu quiser, porque eu sou livre. Porque o Evangelho me libertou. Eu não tenho compromissos com essas correntes. Tem devoções. Exatamente. Né? Quem tem devoção, o Scruton tem devoção com ele mesmo, assim, se ele se leva a sério, a Camila Paglia, eu não tenho. Então, isso faz com que um cristão possa concordar com determinada plataforma política mais conservadora, com uma plataforma política mais progressista, em determinado ponto. Inclusive, Pedro, isso é uma coisa que muita gente não percebe. Mas o cristianismo nos dá um ponto de vantagem em relação ao cenário, às tensões políticas, que é uma liberdade. A gente tem uma liberdade, né? Uma liberdade de não ter que se agarrar a nada. A gente tem um posicionamento, o cristianismo te mostra ali, não, esse ponto aqui é interessante, esse ponto aqui não é. Né? Então, é uma liberdade política. Né? O fato da gente ser cidadão da Civitas Dei, né, nos dá uma liberdade em termos até de sensibilidades, militância e por aí vai. Né? Ou um ecletismo, né? Falam de ecletismo intelectual também. Não, se você tiver a estrutura por trás, se você sabe por que você está fazendo aquilo. Se não, é ecletismo mesmo. Exatamente. Em Cristo, exatamente. O Chesterton, no Homem Eterno, ele faz uma pergunta, né? De que lado que Deus estava na luta de Roma contra Cartago? Então ele fala assim, Deus estava com Zeus, né? Deus estava com os deuses. Por quê? Porque
né, um exercício de imaginação ali, não é totalmente história, assim, tudo, né? Mas a questão é que Cartago representa um barbarismo. E por causa de certas práticas deles, realmente, que eles faziam umas coisas complicadas, né? Cartago, claro que na historiografia antiga, Cartago também era associada com religiões ali do Mediterrâneo, com os filisteus, com práticas assim de sacrifícios humanos e coisas que os romanos achavam absurdas. Então, havia uma discussão de... Claro, Roma queria ganhar poder no Mediterrâneo, mas os romanos estavam preocupados com aquelas práticas. Eles sentiam que eram as trevas que estavam subindo ali, e eles eram a luz, né? Mas o Chesterton faz essa pergunta. Naquele momento histórico, tinha um lado para tomar? Tinha um lado para tomar. Você não pode dizer que o nazismo de um lado e o Ocidente livre do outro era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Se você estivesse na época, não seja hipócrita. Você ia fugir de navio, de avião, você ia dar um jeito de rachar fora para a América. Você não ia ficar lá no campo de concentração na Alemanha, não. Não seja hipócrita. Então, na verdade... Ou nos gulags, né? Ou nos gulags. Então, existem lados, sim, sabe? E o que acontece é o momento histórico. Às vezes, o momento histórico muda um pouco a balança. Ele muda a balança. O C.S. Lewis também tem um comentário interessante. Às vezes, toda a batalha se encontra em um ponto. Existe um ponto da verdade que você vai ter que brigar lá. Por quê? Como aconteceu na época do Atanásio, né? Atanásio lutando contra o arianismo. Porque todo o peso da negação do cristianismo está concentrado naquele ponto. Então, não adianta ficar falando assim, por que não tem ninguém lutando na porta X, ou por que não tem ninguém protegendo o muro lá do outro lado? Não tem ninguém, meu amigo, porque a guerra é aqui, não é lá. A guerra é aqui. Você está vendo que o exército está todo concentrado aqui, o exército invasor? Então, se a muralha está sendo rachada naquele ponto, é naquele ponto que a defesa concentra. Então, eu vou dar minha opinião aqui abertamente sobre isso. A crise civilizacional implícita nessa discussão de afetividade, família, esses negócios, é uma questão séria. E quem não compreendeu isso ainda está iludido, tá na Disneylândia. Eu realmente acho isso. É meio óbvio, assim. Tem uma crise séria acontecendo aí. Então, não faz sentido, nessa altura, dizer assim, não, mas tem outras pautas mais importantes, sei lá, tipo os problemas de distribuição da grana do município. Poxa... Isso isso já existia, gente. Na época da Bíblia já tinha esse problema. Agora a gente tem um problema novo acontecendo, que é uma mudança civilizacional e um confronto da liberdade pública do cristianismo. Então, o momento histórico é diferente. Então, quando o momento histórico é diferente, a agenda principal muda. E aí, o campo que interpreta errado isso, ele está do lado errado. Então, em 2006, um livrinho que a gente escreveu, eu disse lá que a gente precisa de um progressismo reformacional. Imagina eu dizendo isso, escrevi num livro, está lá registrado. Está lá, vai ser traduzido. Um progressismo reformacional é o que a gente precisa. Olha, obviamente, eu me identificava como progressista, mas de 2006 para cá teve mudanças radicais. Então, hoje eu digo assim, se você se declara um progressista e acha que essas questões são secundárias, eu realmente acho que você... não está entendendo o que está acontecendo. Então, nesse momento, eu acho que não dá para ser um progressista puro. Não dá. Realmente não dá. Mas talvez, daqui a um tempo, dê de novo. Ok. Pessoal, a última pergunta. Ronaldo, fica à vontade. Depois, gente, nós vamos fazer uma oração aqui para a gente encerrar. Eu queria até aproveitar a oportunidade. A gente tem aqui pessoas de várias comunidades de fé. Eu peço só desculpa, pessoal, que assim, o volume de perguntas foi muito grande. Então, assim, a gente vai estar por aqui, eu vou estar aqui, o Gui, o Pedro, um pouquinho ainda, você pode nos procurar. E a gente, peço desculpa que a gente não pôde apreciar todas. Eu tentei pegar assim, síntese de alguma, juntar. Mas, em termos gerais, eu acho que a gente conseguiu apreciar bastante das questões aí. E nós vamos fazer uma oração como igreja aqui hoje. Eu queria realmente fazer isso com vocês. A gente orar pelo nosso país, orar pelas nossas eleições nesse ano, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê sobriedade no discernimento. Vocês ouviram aqui vários insights, os vídeos vão estar disponíveis em breve na internet. Vamos aplaudir a equipe de vídeo, que o pessoal brilhou. Eu quero agradecer a banda também.
né, a banda que... Gente, músicos de excelente qualidade, eu não sei para vocês, mas eu achei muito bacana. O pessoal se esmerou, né? Parabéns, muito bom. A equipe que organizou aí, né, o Coffee Break, os voluntários, muito obrigado. Pessoal dos livros, Deus abençoe. Realmente, vocês deram um show. Somos muito gratos a todo mundo aí que participou de todo o processo, cuidou do salão, a diaconia aqui da Igreja Esperança, né, arrumou, projetor novo para você ver bem as coisas aí. Muito obrigado, tá, pessoal? Vocês foram geniais. Boa noite a todos. Eu queria que cada um colocasse a sua posição nessa pergunta. O Pedro falou, na sua primeira fala, que o cristão não deve buscar privilégios no campo político, né? O porquê, então, que nós, há tantos anos, com tantos cristãos na política, nenhum se levantou contra todos esses absurdos privilégios que há nos três poderes? Importantíssimo, né? Importantíssimo. Eu concordo. É uma noção, talvez, retrógrada do serviço de representação pública. Em outros países, não existe a figura de um político profissional, em que ele assim faz carreira política. Ele, às vezes, ele é um professor, ele é um engenheiro, ele é alguma outra coisa e serviu como ministro durante um tempo. Alguns que a gente citou aqui, o Rodolfo falou muito do Hauswart, assim, ele era professor, pesquisador de uma fundação que era a parte intelectual de um partido antirrevolucionário, e aí ele se tornou senador. Mas um senador lá, ele continua trabalhando, ele tem uma ajuda de custo, não sei o quê. Então, assim, ninguém fica senador 5, 6, 7 mandatos lá. O Skiman aconteceu isso, ele foi 6 vezes senador lá, né? 4 ou 5 vezes, assim. Ele ficou 24 anos como senador. Assim, ninguém faz isso. Por quê? Porque ele tinha que continuar trabalhando. Então, assim, ele não tinha 2 carros. Exato, ele tinha a ideia de um servidor público. Então, assim, isso é uma política, não é assim que lá é o paraíso, mas é alguma coisa mais moderna, uma modernização da política. Então, a gente tem que observar que tem candidatos falando de modernização política no Brasil. Tem outros que não, estão na base do privilégio ainda, sabe, carreira. Tem candidatos também à presidência, estão assim, em carreira política há muitos anos. Então, a gente tem que observar tudo isso. Assim. Quem tem um plano para o futuro da nação, como é que vai ser o país assim, daqui 40, 50 anos? Quem está falando sobre isso? A educação superior no Brasil daqui 50 anos, daqui 40 anos. A gente tem que observar isso, porque isso é uma pauta de modernização da política, de sem privilégios, etc. Ok. Bom, eu acho que, em termos da nossa representação evangélica no Brasil, no campo político, e eu coaduno com alguns irmãos que, inclusive, nem estão no espectro conservador em termos políticos, né? Às vezes estão até no espectro mais progressista, de que a gente precisa acabar com esse tipo também de instrumentalização de pautas muito particularizadas, e a gente começar a eleger as pessoas, até mesmo do meio cristão, mas que tem uma preocupação política para o bem comum. Eu acho que falta um pouco disso. Assim. Poxa, cadê os nossos candidatos que têm assim, um projeto cristão de qualidade da educação pública, né, ou de avanço da pesquisa científica, de subsidiar a pesquisa científico-acadêmica, né, mesmo. E, eu não sei, a gente não vê essas pautas. E me parece que a sensibilidade evangélica para essas pautas também é muito fraca. Isso reflete também o modo como o nosso cristianismo está preocupado com essas coisas. É nada preocupado. Né? Então, eu acho que a gente, na medida que vai promovendo uma visão de mundo cristão, né, cristão que está mais sensível a essas questões da pesquisa científica, do melhoramento da vida das pessoas, desenvolvimento de sustentabilidade, que é uma pauta que sumiu. A gente acha que é coisa só da Marina falar, né? E a gente perde esse senso que a gente, enquanto cristão, tem uma responsabilidade também com o meio ambiente, uma mordomia cristã para o meio ambiente, etc. A gente acaba também produzindo poucos representantes que possam levar essas pautas adiante. E acaba entregando essas pautas, inclusive, para pessoas que são nem cristãs. Né? Então, a gente precisa começar a produzir sensibilidade também nesse sentido. Marcinha, vai.
Com certeza, falta teologia, com certeza, é isso que eu estou falando. Eu acho que falta uma teologia cristã que produza cristãos que pensem para além de pautas, por exemplo, apesar de que eu achar que não é uma pauta simplesmente moral, a questão LGBT, mas às vezes fica muito nisso também, né? Então a gente precisa também oferecer um discurso cristão para outras áreas além dessas, né? Eu concordo com os colegas. Muito obrigado. Vamos orar então, vamos colocar de pé. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui, pensando, conversando, fritando a cuca, procurando entender o que na nossa pequenez nós devemos pensar e fazer, mas nós sabemos que o Senhor é muito maior. E, embora o nosso bracinho não chegue longe, o Senhor controla tudo. Então, pedimos que o Senhor nos ensine a orar e que o Senhor abençoe esse país. Tem misericórdia, Senhor, dessa nação que está cheia de tanta injustiça, desordem, corrupção, ideologias contrárias ao Senhor e à natureza humana que o Senhor criou, práticas e ideias que estão levando à destruição da terra que o Senhor fez antes do Brasil nascer. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que a tua mão de juízo, ó Deus, se assim aprover o Senhor, seja, ó Deus, suspensa, e que o Senhor derrame cura e perdão e renovação. Derrama o teu Espírito Santo para que a igreja seja convertida. Derrama, Senhor, um movimento de renovar, cria um movimento de renovação para que essas sujeiras sejam expulsas, o que precisa mudar da cultura, na cultura que seja mudado, ó Deus. Se, na verdade, para que essa limpeza aconteça, tiver que vir um julgamento, que venha, Senhor, mas pedimos, Senhor, olhe com misericórdia para essa, não para como uma unidade política, mas para esse povo, ó Deus, em primeiro lugar. E pedimos que o Senhor levante políticos justos, que o Senhor levante movimentos que vão fazer bem. Ó Deus, que condições sejam criadas para que com liberdade o Evangelho seja anunciado e essa geração possa conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, oramos em particular pelos cristãos que hoje são políticos, eleitos, ou que estão em campanhas, ou que estão cooperando com candidatos. Pedimos que o Senhor mova o coração dessas pessoas. Dá para elas, Senhor, um coração inclinado ao Senhor, um coração segundo o teu coração. Em nome de Jesus nós pedimos. Mas, Senhor, para nós mesmos nós pedimos aqui paciência, nós pedimos sabedoria para saber como interpretar as coisas e votar e dar a nossa opinião. Ó Deus, que nós possamos usar as nossas poucas energias de um modo em que aonde nós estivermos haja justiça. Em nome de Jesus. Amém.